Abre sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, verso 1. Marcos 16, verso 1. Amém, Jesus. Marcos 16, 1. Eu quero falar com você sobre hoje a remoção da pedra. Fala comigo assim, diz, a pedra foi removida. Fala para o teu irmão assim, diz, a pedra foi removida. Fala assim, não há nada que te impede mais de vencer. A pedra foi tirada. Quantos crê nisso? Diz glória a Deus. Amados, eu quero falar sobre isso hoje. A pedra foi removida. Muitas vezes a gente olha para isso e pensa que isso aqui é uma coisa normalzinha, natural. Não, isso aqui é o fundamental da nossa fé. Se essa pedra não fosse tirada, nós não seríamos nada. Nós estaríamos ainda presos, nós ainda seríamos escravos, nós ainda seríamos bastardos, nós não seríamos nada, nós não seríamos ninguém. Mas a pedra foi tirada. A pedra foi tirada de onde, apóstolo? Da boca do túmulo. O Senhor, Deus de Israel, removeu a pedra. E essa pedra, ela não representa apenas a saída de Jesus, mas essa pedra representa a nossa saída, a nossa entrada em um nível sobrenatural, em um nível grandioso de Deus, em um nível majestoso do Pai. Marcos capítulo 16, quantos encontraram, diz aleluia. Diz assim, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Vai, repete comigo essa pergunta. Diz assim, quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Fala comigo assim, diz, a pedra era grande. Fala para o teu irmão assim, a pedra era muito grande, irmão. Era algo enorme. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Abra comigo o mesmo texto agora em Mateus 28, verso 1. Diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Fala, ô glória. Mais forte, diga, ô glória. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Oh, xaramanaia. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse,
não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Oh, glória! Fala assim, meu irmão. Fala para quem está do teu lado, diz: meu irmão, a pedra foi removida. Amados, queridos irmãos, queridos amigos, nós acabamos de ler um texto que fala sobre a ressurreição de Cristo, que fala sobre a ressurreição do Mestre, que fala sobre o tirar da pedra, que fala sobre a vitória da pedra, a pedra que talvez nos impediu por milhares de anos a vencer, a romper, que nos separou de Deus. Mas a Bíblia diz que aqui, nesse exato momento, nesse certo acontecimento, esta pedra, ela foi removida, ela foi tirada. O que o Senhor quer dizer, apóstolo? Eu quero te dizer uma coisa que você precisa entender na tua vida. O inimigo, Satanás, o diabo, os demônios, os espíritos do mal, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. É a mensagem de Cristo. Jesus, ele nos alerta sobre os nossos inimigos. Ele diz que o inimigo é real, que o inimigo, ele existe, ele está aí. E qual é o papel do inimigo? Nos levar para a caverna, nos levar para a sepultura, nos levar para a derrota, nos levar para o sofrimento, nos levar para o abaixar de cabeça, ao desistir da esperança, a abrir mão dos nossos sonhos, a nos desesperar pelas circunstâncias. A Bíblia diz aqui atrás, no capítulo 27, no verso 62 de Mateus, diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, depois digam-no ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide, guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guardas no sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. O inimigo, o papel dele é um papel de nos trancar, de nos amarrar, de nos prejudicar. Essa semana houve até uma polêmica aí, né? O ex-presidente do Brasil falando mal dos pastores da igreja, brincando com coisas sérias, falando besteira. A vida dele foi falar besteira. E tudo que acontece na vida do crente, os pastores ensinam que é o diabo. Interessante. A filosofia desse governo, a filosofia deste povo que está no poder. Amados, é uma filosofia endemoniada, uma filosofia diabólica, satânica. Uma filosofia para gerar uma mentalidade que tudo na nossa vida é normal, é natural e pode viver de qualquer maneira e ser de qualquer jeito.
Eu quero te dizer uma coisa, a vida não é assim. O mundo espiritual não é assim. Primeiro você precisa entender que o mundo espiritual ele vai fazer de tudo para acabar contigo. A Bíblia diz que quando eles mataram Jesus, sabe o que eles fizeram? Coronel Nilson. Eles mataram o Senhor, aí eles foram ao governador Pilatos e disse: nos dá poder para guardar o túmulo. Colocaram ele no túmulo, José de Arimateia tinham colocado no túmulo, ele invadiu a propriedade de José de Arimateia e selou aquilo com uma pedra e colocou ali uma escolta de soldados. E muitas vezes o inimigo ele tem feito isso nas nossas vidas. E muitas vezes se a gente não prestar atenção, a gente não entende, porque tantas coisas têm acontecido na nossa vida. Mas o papel de Satanás é esse. É um papel de amarrar. É um papel de prejudicar. É um papel de nos lançar na sepultura. Colocar sobre nós um peso que nós não conseguimos carregar. Na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. É um papel que o inimigo vem de proporcionar a nós desespero. Lá no livro de Mateus, eu gostaria que você abrisse comigo, no verso 16 do capítulo 10 de Mateus, Jesus ele nos fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 16. Ele fala sobre as admoestações. E ele nos alerta sobre aquilo que nos viria, que o inimigo tentaria fazer conosco. A Bíblia diz assim no capítulo 10, verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai aos filhos. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Jesus ele fala sobre qual seria o intuito de Satanás conosco. E o inimigo usaria familiares, usaria pessoas, usaria príncipes, governos, tribunais, usaria magistrados, usaria pessoas, filósofos, psicólogos, psiquiatras, pessoas para indagar, para dizer que não existe, para dizer que isso não é assim. Mas em tudo, a Bíblia diz que eles pegaram o meu Jesus, o teu Jesus, o mataram, colocaram em uma sepultura. E depois de ele ser sepultado, a Bíblia diz que eles pegaram uma grande pedra e colocaram sobre aquele túmulo. E lacraram aquela pedra. E ainda mais, colocou ali uma escolta de soldados. Amados, quantas vezes nós somos perseguidos? Quantas vezes o inimigo invade nossa casa, nossa família, nosso corpo? Quantas vezes nós somos levados por desejos malignos? Quantas pessoas são levadas por impulsos sexuais incontroláveis?
Quantas pessoas são levadas por situações terríveis que eles não conseguem sair, que eles não conseguem romper. E eles são colocados em um lugar de desespero, em um lugar sem sol, sem esperança, sem futuro, sem dia. Um lugar de fim, um lugar de atormento, um lugar de choro, um lugar de desespero. Quantas pessoas têm se encontrado nesses lugares? Isso é o papel do inimigo nas nossas vidas, de nossos inimigos. Talvez o inimigo promove, através de uma pessoa, levantar contra você, invejar contra você, ciumar contra você, te perseguir. Perseguir você porque você é crente. Perseguir você porque você ama a Deus. Você tem compromisso com o Evangelho. Pessoas começam a falar mal de ti. O inimigo, ele prepara ciladas que você não consegue sair, você não consegue vencer, você não consegue superar. Este é o papel do inimigo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Satanás, ele faz de tudo para nos escravizar. Ele faz de tudo para que você seja sepultado. Seus sonhos, seus projetos, seu potencial, sua esperança, sua fé, sua certeza, seu dia melhor, seu dia maior. Tudo é promovido para que eu e você venhamos nos padecer. Mas a Bíblia nos fala de um dia, de um momento, que 3 mulheres, lá no texto de Marcos diz que foi Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, foram ao túmulo, no romper do domingo, no romper do dia. Mateus diz que elas foram embalsamá-lo. Elas foram até o túmulo embalsamá-lo e elas diziam assim: quem nos tirará a pedra? A pedra é muito grande, muito pesada. Olhe para mim. Quantas vezes você tem dito, quantas vezes você tem falado, que eu faço agora mais da minha vida? Eu não estou conseguindo mais suportar tamanha dificuldade. Eu não estou mais conseguindo suportar tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanho desespero. Eu não sei mais o que eu faço com a minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com a minha filha. Eu não sei mais o que eu faço com o meu trabalho. Eu não sei mais o que eu faço com a minha empresa. Não sei mais. Eu não sei mais o que eu faço com o salário que eu ganho. Porque eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, nada acontece. Eu não sei mais o que eu faço. Com a minha fé, com o meu ministério, com o meu potencial. Eu não sei mais o que eu faço para suportar os irmãos da igreja. Eu não sei mais o que eu faço para suportar a irmãzinha lá da igreja, o irmãozinho. E muitas pessoas entram em dilemas. Aquelas mulheres, disse em Mateus que elas estavam com um grande dilema. Quem nos tirará a pedra? Lá em Marcos narra falando assim: quem nos tirará a pedra? A pedra é grande. E quantas pessoas também têm dito: quem nos tirará esse peso? Como resolverá esse problema? Como que a minha vida vai mudar? Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Jesus tinha dito para aquele povo, Jesus tinha falado para aquelas mulheres, Jesus tinha falado para os seus discípulos: ao terceiro dia eu não vou estar lá mais. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O Senhor Jesus disse assim: olha, compete que ao Filho do Homem seja preso, seja crucificado, seja morto, seja sepultado, mas fique firme, porque ao terceiro dia
o Filho do Homem vai ressuscitar. Como estão entendendo isso? Diz glória a Deus. Jesus tinha falado sobre isso. Ele diz: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aquelas mulheres, elas foram para o túmulo no terceiro dia, Marcelino, para embalsamar o corpo, para manter o corpo morto, para manter o corpo intacto, para manter o corpo em um funeral, na sepultura, conservar ele morto, conservar ele por mais um tempo, por um espaço de tempo. Eu quero te dizer hoje uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão. Muitas vezes nós perdemos a dimensão, nós perdemos a direção, nós perdemos o rumo e muitas vezes nós não temos consciência do que Deus tem feito por nós, do que o Senhor fez em nós, do que o Senhor já conquistou por nós. A Bíblia diz que quando aquelas 3 mulheres chegaram ali, elas foram tomadas de surpresa. Sabe por quê? Mateus diz que um anjo tinha feito um terremoto naquele lugar, tinha acontecido um terremoto naquele lugar, o anjo tinha aparecido ali e produzido um terremoto, e guarda tinha caído para um lado, guarda tinha caído para o outro, a pedra tinha saído do lugar, tinha caído, tinha saído da boca da sepultura, a sepultura estava aberta. A Bíblia diz no livro de Lucas, que esse acontecimento também Lucas narra, no capítulo 24 de Lucas diz que o apóstolo Pedro, quando ouviu a notícia do acontecimento, ele saiu desesperado, correndo até o túmulo, e quando ele chega lá, pastor Nivon, e ele olha, diz Lucas, que o túmulo estava vazio, e só tinha lençol lá, pastor Benedito, só os lençóis que estavam vazios dentro do túmulo, caído dentro do túmulo. João narra este acontecimento, que foi uma disputa entre Pedro e outro discípulo, diz que eles saíram correndo. João capítulo 20, verso 1 a 10 fala sobre isso, que eles saíram correndo em desesperado, e um correndo atrás do outro, e diz: vamos ver quem chega primeiro. E o discípulo chegou primeiro que Pedro era mais velho. O outro mais novo chegou lá e viu tudo vazio e voltou correndo para trás. E disse: Pedro, o negócio está vazio. E quando Pedro chega, João narra que Pedro olha. O anjo diz para ele: olha lá dentro. E Pedro olha e ele vê os lençóis vazios e o lenço caído que estava em volta da cabeça de Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, minha amada irmã, Igreja de Cristo do Jardim América, entenda uma coisa na tua vida: a pedra de desespero, a pedra de miséria, a pedra de morte, a pedra de derrota, a pedra da sepultura, a pedra da dor, a pedra do sofrimento, ela foi tirada pelo anjo. O anjo desceu do céu, tremeu aquele lugar. Eu quero te dizer, a promessa de Deus, ela tem dia, ela tem hora, ela tem momento para acontecer. E quando chega o dia, chega a hora, chega o momento, o anjo vem. E quando o anjo vem, não tem pedra, não tem demônio, não tem inimigo que consegue travar a vontade de Deus. Travar a vontade de Deus. Foi isso que aconteceu na cadeia, lá na cidade de Filipos. A Bíblia diz que 2 homens, um chamado Paulo, outro Barnabé, Silas, eles estavam na prisão. Eles chegaram em Filipe e começou a ganhar pessoas influentes naquela cidade. E eles ganharam uma moça que era adivinhadora. Isso trouxe a eles uma grande perseguição, uma grande luta, uma grande situação, um grande peso. E eles foram levados para a cadeia, e levou eles para a cidade de Filipe, para o lugar mais terrível da cidade, para a cadeia, no mais profundo da cadeia, aonde tinha o tronco, amarraram seus pés. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ainda, Paulo e Silas continuavam adorando a Deus, continuavam cantando a Deus, continuavam buscando a Deus. E às meia-noite, quando aquele homem não pararam, na hora mais difícil, na hora mais trêmula, mas na hora mais sofrida, a Bíblia diz que o anjo também veio naquele lugar, produziu um terremoto.
alto e balançou aquelas cadeias, e as algemas caíram dos seus pés, e as portas foram abertas daquela prisão. Eu quero te dizer uma coisa, sabe por que isso acontece? Porque um dia o anjo veio cumprir a promessa da pedra. Ele removeu a pedra da sepultura, ele removeu a pedra da morte. A pedra do túmulo de Jesus não é a pedra de Jesus, mas é a nossa pedra. Era a pedra que nos amarrava, era a pedra que nos prendia, era a pedra que nos aprisionava, era a pedra que não nos dava legalidade. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou, e com ele ressuscita toda a esperança, toda a fé. A fé de Abraão, a fé do nosso patriarca, a fé do pai da fé, ela ressuscita junto com Cristo. Por isso está escrito: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Eu quero te dizer, a justiça já veio sobre aquele que crê. A pedra, meu irmão, já foi removida há 2000 anos atrás. A pedra da tua prejudicação, a pedra da tua condenação, a pedra da tua acusação, a pedra da tua perseguição, a pedra do teu sofrimento, a pedra da tua amargura, ela já foi removida da sepultura. Você não precisa mais viver na sepultura, porque já foi vencido. O Senhor venceu, o anjo veio, a pedra saiu. Você precisa entender isso. Você precisa tomar posse disso na tua vida. Você precisa receber isso. Porque Jesus disse que os nossos inimigos, eles vão nos tentar prender. Eles vão nos tentar nos amarrar. Eles vão nos tentar nos prejudicar. Eles vão nos tentar dizer: você não dá conta, você não pode, você não é capaz, você não é merecedor. Mas a Bíblia não diz isso, Edson. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia nos chama para a pedra removida, a pedra da compaixão, do Jesus compassivo, do Jesus que tinha amor por aqueles que precisam. Em Mateus, logo atrás aí, no capítulo 9 aí, no verso 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a tua seara. Eu quero te dizer, Jesus te ama, Jesus importa contigo, Jesus tem compaixão de você, Jesus tem misericórdia de você. Após eu caí, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu tenho feito aquilo. Eu quero te dizer, é hora de você entender: a pedra foi removida. Você pode mudar de vida, você pode mudar de estágio, você pode mudar de situação, você pode assumir uma nova posição na tua vida, você pode tomar um novo caminho na tua vida. A tua vida pode ser diferente, a tua história é uma outra história. O que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo de um Jesus que te ama, de um Jesus que é o bom pastor. Ele disse: olha, os trabalhadores da seara são poucos que importam com o rebanho, são poucos que amam o meu rebanho, são poucos que olham o meu rebanho como o meu rebanho. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa: Jesus te ama, você merece o melhor na tua vida. Você pode, você é capaz, sua vida vai mudar, o seu tempo será um novo tempo, porque a tua pedra foi tirada. Essa pedra que foi arrancada não é de Jesus, é a minha, é a sua.
É a pedra que nos separava de Deus. É a pedra que nos aprisionava. Mas o anjo veio, o anjo sacudiu aquele lugar com um relâmpago. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Aconteceu um terremoto ali. E então o Senhor nos chama a entender coisas maiores, coisas melhores. Oh, querido, nós precisamos assumir alguns posicionamentos na nossa vida. Nós não podemos continuar de qualquer jeito. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Porque o que temos é muito grande. O que temos é muito especial. O que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele falou assim para os discípulos, pastor Eduardo. Vem aqui, pastor Eduardo, levanta aí. Ele disse assim para os seus discípulos, ele falou das instruções, as demonstrações, e ele falou assim, olha, persevere até o fim e será salvo. Mas ele fecha dizendo assim, olha, essas coisas acontecerão, mas fique firme, porque antes que vocês percorram todas as cidades de Israel, o Filho do Homem vai voltar. Tem gente que olha para esse texto e fala, o que o Senhor falou errado, ele não voltou, ele veio, porque ele só tinha vindo como pastor, como pregador, mas lá quando a pedra é removida, então ele abre o céu, e ele cumpre a palavra, ele se torna o Messias, entre o povo, o libertador agora, o resgatador agora, o transformador, e ele cumpre a palavra, ele disse, antes que vocês percorram toda a cidade de Israel, o Filho do Homem vai se manifestar. Ele se manifestou, saindo da sepultura, vencendo a morte, vencendo os aguilhões, vencendo as bestas feras do inferno, vencendo Lúcifer, vencendo nossos adversários. Ele se colocou como Filho do Homem, para nos salvar, para nos redimir e para nos dar uma nova vida junto com Ele. Junto com Ele. Aquelas mulheres olhavam, presbítero Denilson, elas diziam, como nós vamos embalsamar o Mestre? A promessa não era para embalsamamento. A promessa é para esperar que o Filho do Homem ia manifestar. O Filho do Homem. Pedro chegou atrasado, olhou no túmulo. Ele viu os lençóis vazios. Ele viu o lenço que foi colocado na cabeça do Mestre, caído do lado direito do túmulo. Estava lá, os lençóis, Daniel, o lenço vazio, porque o Filho do Homem se manifestou. Ele veio, ele saiu, ele nos tirou da sepultura, ele nos deu uma nova vida, ele nos deu um novo tempo, ele nos deu uma nova história, ele nos chamou para sermos diferentes, sermos mais do que vencedores por meio dele, por ele e para ele. Por isso Paulo nos convida ao livro de Romanos, no capítulo 3, e ele fala algumas coisas sobrenaturais. Eu quero fechar a minha palavra te chamando a 5 textos para você entender a manifestação do Filho do Homem. Primeiro, Isaías 53, capítulo 1, 53 de Isaías, do verso 1 ao verso 12, diz que Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele se fez maldição por nós. Ele carregou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, fomos curados, fomos livres, fomos libertos. Ele saiu de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha beleza, não tinha formosura, mas ele se estabeleceu como o Filho do Homem, como aquele que saiu da sepultura, não para fazer uma apresentação, mas saiu para se colocar na tua direção. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Ele pode fazer tudo por mim, Ele pode fazer tudo por você. Como disse a epístola de João, 1 João capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz assim, olha o que diz o apóstolo João,
o apóstolo do amor. Ele diz assim, no verso 7. Primeira João 1, verso 9, melhor. Eu só quero ler 4 versículos aqui. Ele diz assim, se dissermos, verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, capítulo 2, verso 1 de 1 João. Essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O Senhor nos diz, se cair, confesse, levante, olhe para mim. A pedra foi removida, não é para te acusar. A pedra foi removida, não é para te crucificar. A pedra foi removida para te libertar. Quantos entendem isso, diz glória a Deus. Quantos entendem isso, diz aleluia. A pedra nos regenera, ela nos chama para a regeneração. A tirada da pedra nos chama para a santificação, para andar como Jesus andou, para viver como Jesus viveu. Apóstolo, isso é muito difícil, isso é muito complicado, mas eu quero te dizer, queridos, você pode, você é capaz. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala um pouco sobre isso, e eu quero fechar a minha palavra aqui com você, nesta noite, falando com você sobre isso, aqui em Romanos, capítulo 3, abra comigo sua Bíblia. Eu quero convidar você a ler a palavra. Por que, apóstolo? Para você entender que o que eu estou pregando não é uma fábula, não é um pensamento meu, não é uma ideia minha, mas é uma verdade estabelecida. É princípio que o Senhor colocou para nós. A remoção da pedra, ela é muito mais, irmãos, do que a tirada da porta do túmulo. É muito mais. A tirada da pedra, amado, a remoção da pedra. Olha o que fala o verso 21 de Romanos capítulo 3. Diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Quem crê aqui no Senhor? Então diz, é para mim esta palavra. Quando entendem isso, diz glória a Deus, sem distinção de posição social, de cor, de raça, sem distinção, a Bíblia está dizendo, sem distinção de nação, se é judia, se é gentílica, não tem mais distinção, agora é para todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé nele, no Senhor Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso.
Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei de Deus, a lei dos profetas. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: em Cristo, a ressurreição de Cristo, ela te tira de um estado de morte e te leva a um estado de vida pela fé. Por isso você precisa crer. Mas muitas pessoas ainda continuam mortos, continua vendo a morte, continua pensando na morte, continua sofrendo pela morte. Morte de quê? Morte de cabeça, morte de sonhos, morte de projetos, morte de vida espiritual, de vida ministerial. Quantos estão mortos ministerialmente? Quantos cantavam aqui e não cantam mais? Quantos pregavam aqui e não pregam mais? Quantos irmãos oravam aqui e não oram mais? Quantos distanciaram? Quantos foram embora? Quantos desistiram? Perderam a fé, jogaram fora, lançaram fora. Eu quero te dizer, meu querido, o chamado de Deus é um chamado de redenção, é um chamado de fé. Em Cristo Jesus, você foi tirado da sepultura, não há mais prisão que pode te prender, porque aquele que crê, aquele que confia, aquele que ora, aquele que busca, aquele que chora, em Cristo, o anjo sempre vem, o anjo aparece, o anjo vence os nossos inimigos. Fechando esta palavra, eu te chamo ao capítulo 6, logo à frente aí. Olha o verso 1 do capítulo 6 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Se prega isso por aí. Quanto maior o pecado, maior é a graça. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não te ensina a viver no pecado. A Bíblia não te ensina a permanecer no pecado. A Bíblia não te ensina a praticar o pecado. O pecado na tua vida não pode ser mais uma prática, mas deve ser um acidente a partir de agora. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Você não pode viver para praticar mais o pecado, mas você precisa viver para praticar a fé no Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, responde Paulo. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Paulo faz uma pergunta. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Fala para o teu irmão, diz: a pedra foi removida. Você pode viver uma novidade de vida. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Andar em novidade de vida. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Do tirar da pedra, do remover da pedra. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele e viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos o vosso corpo a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereçais,
como servos para a obediência desses mesmos a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, disse Paulo, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quantos entendem isso nessa noite? Ser crente não é mudar de religião. Ser cristão é ser filho de Deus. Aceitar Jesus é mudar estilo de vida, é andar em novidade de vida, é entender, a pedra foi removida, eu sou livre, eu sou liberto, eu posso, eu sou capaz, Deus é comigo. Você não pode desistir. Você não pode, querido, parar. Você não pode desanimar. Você não pode dizer que não dá conta, porque a pedra foi removida. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Apóstolo, eu não dou conta de parar de pecar. É porque ainda você não entendeu que o pecado é a morte. E você pode sair da morte em Cristo Jesus. Quantos entendem isso? Diz aleluia. Em Cristo, você pode confessar teus pecados. Em Cristo, você pode assumir uma posição. Em Cristo, você pode ter uma nova identidade. Em Cristo, você pode sonhar alto. Em Cristo, você jamais pode desistir. Porque o anjo vai vir, o Senhor é contigo, Ele está vendo o que você tem passado, Ele sabe os seus acontecimentos, mas também Ele sabe o momento que Ele vai intervir na tua vida. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Apóstolo, é pesado. É pesado se você continuar ainda preso. É pesado ainda se a sua mente for escrava. Se ainda você viver pelo pecado. Se ainda você não conseguir ter prazer no Senhor. Se você não der conta de desligar aquela pornografia que acaba com a tua vida espiritual. Você que não dá conta de mudar de vida. Quero te dizer uma coisa, meu amado. Jesus venceu por nós. Nós somos mortos, mas nós ressuscitamos com Cristo. Pedro chegou, os lençóis estavam vazios. Nós não temos mais lençóis e nem lenço, nós temos manto. Ele tem um manto que vem sobre a sua coxa. Está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Ele é Senhor na tua vida e Ele também é Rei. Ele te defende. Como disse João, Ele é o teu advogado. Ele tem prazer. Ele é o bom pastor. Ele ama você.
Ele quer cuidar de você. Ele importa contigo. Ele zela. Se o mundo te despreza, se o mundo te calunia, Jesus te recebe. Se você fez tantas besteiras na tua vida, está preso, sepultado, morto, sem nada, sem rumo, Isaías diz: Ele irá diante de vós. Isaías diz: não lembrai-vos das coisas passadas, e nem considerais as antigas. Eis que eu faço novas coisas, não percebeis? Está saindo a luz. Eu colocarei um caminho no deserto, e eu farei brotar rios na terra seca. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Ele irá diante de nós, quebrará as portas de bronze, despedaçará os ferrolhos de ferro, e nos dará as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. O Senhor importa contigo, o Senhor cuida de ti. Você precisa entender: a pedra foi removida, eu não vou viver lá mais. Quando entendem isso, diz glória a Deus. A pedra não foi removida por Jesus, foi removida por mim, por você, por nós. Coloque-se de pé em nome de Jesus.